É só acessar esse portal e esse link que eu estou mostrando agora. São 20 aulas e 20 videoaulas. A apostila está aqui, ó. Só clicar aqui, ela baixa sozinha. São 99 páginas. Você pode imprimir e distribuir para seus amigos, para a família, enfim. Nós vamos fazer hoje, para aqueles alunos que já fizeram as 8 aulas anteriores, a aula de número 9, conforme vocês estão vendo na tela, clero, salários, hierarquia, títulos e dons. Eu sempre deixo claro aqui em azul, faça todas as aulas em módulos, assista todos os vídeos e baixe todos os arquivos, faça o curso com dedicação. Certo? Muito bem, meus irmãos. Eu quero dar um tempinho então para vocês se situarem aí, pegarem a caneta, o lápis, caneta marca-texto, né? Para vocês ir marcando e acompanhando essa aula. Muito importante. E do lado de vocês, uma Bíblia. Ou então, muitas Bíblias. Né? Aqui tem boas traduções aqui do lado. Aí você pega uma boa tradução aí para a gente acompanhar. Vamos lá? Começando. Aula 9. Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal ver quem está sem apostila. A origem dos salários do clero. Como surgiram os salários? Cipriano, 200 a 258 depois de Cristo, foi o primeiro escritor cristão a mencionar a prática de sustentar financeiramente o clero. É bom ressaltar, irmãos, que esse estudo acaba sendo mais aprofundado, porque tínhamos então em mente que Constantino foi aquele que no Concílio de Nicéia instituiu um salário do próprio Império Romano ao clero da Igreja Católica, que então nem existia, mas que estava eclodindo. Não, na verdade Cipriano, um século e pouquinho antes, já estava com essa ideia. Então ele foi o primeiro escritor a fazer essa burrice. Ele arrazoava que da mesma forma como os levitas foram sustentados pelo dízimo, assim também o clero cristão deveria ser sustentado pelo dízimo. Mas isso representa um pensamento equivocado. Hoje o sistema levítico está eliminado. Somos todos sacerdotes agora, sim ou não? Então, se um sacerdote demanda dízimo, todos os cristãos devem dizimar-se mutuamente. Então nós tínhamos que fazer exatamente como está em Atos 2, tendo todos os nossos bens, o nosso patrimônio em comum entre todos os irmãos domésticos na fé. O pedido de Cipriano foi bem comum naquele tempo, tanto que não foi apoiado nem divulgado pelo povo cristão naquele momento. Mas muito tempo depois. Além de Cipriano, nenhum escritor cristão antes de Constantino jamais utilizou referências do Velho Testamento para recomendar o dízimo. Foi apenas no século IV, 300 anos depois de Cristo, que alguns líderes cristãos começaram a defender o dízimo como prática cristã para sustentar o clero. Mas isto não chegou a ser comum entre os cristãos até o século VIII. O dízimo migrou do Estado para a igreja, irmãos. Na Europa Ocidental, exigir o dízimo da produção de alguém era cobrar o aluguel da terra que lhe era dada em arrendamento. Na medida em que a cobrança do aluguel de 10% era entregue à igreja,
esta aumentava sua quantidade de terras ao longo da Europa. Está aí explicado, portanto, o poder que a Igreja Católica tem hoje. E que acaba hoje, devido ao momento que a Europa está vivendo de pós-cristianismo, vendendo tudo. São, se não me engano, 2.000 templos à venda todo mês. Se eu estiver errado, é alguma coisa perto disso. E isto resultou em um novo significado relacionado a esta cobrança de 10%. Chegou a ser identificado com o dízimo levítico. Por conseguinte, o dízimo cristão, como instituição, foi baseado em uma fusão da prática do Velho Testamento com a instituição pagã. Pelo século XVIII, irmãos, o dízimo chegou a ser um requisito legal em muitas áreas da Europa Ocidental. E pelo fim do século X, voltando um pouco, a diferença do dízimo enquanto imposto de renda e mandamento moral apoiado no Antigo Testamento havia desaparecido. O dízimo tornou-se obrigatório ao longo da Europa cristã. Em outras palavras, antes do século VIII, o dízimo era um ato de oferta voluntária. Mas pelo fim do século X, ele passou a ser uma exigência legal para sustentar a igreja estatal exigida pelo clero e colocada em vigor pelas autoridades seculares. Então nós, como prometido, nós estudamos sobre o dízimo e no final da aula nós dissemos que esse tema ainda vai perpassar por várias outras aulas. E aqui nesse caso estamos falando um pouquinho da história, a visão panorâmica histórica que envolve dízimo. Por quê? Porque vamos abordar o tema salários. Vamos lá. Quanto aos salários do clero, os ministros não receberam salários durante os primeiros 3 séculos. Guarde bem essa informação. Mas quando Constantino entrou em cena e instituiu a prática de pagar um salário fixo ao clero, dos fundos eclesiásticos e das tesourarias municipais e imperiais. Olha só a encrenca. Assim, pois, nasceu o salário do clero, uma prática daninha que não tem precedente no Novo Testamento. Então vamos ver se os irmãos estão prestando atenção na aula. Primeira pergunta. Podem participar com voz ou no chat, aqui ou no chat do portal. Pelo Skype também, onde eu possa saber. Inclusive pelo WhatsApp. Deixa eu ligar meu WhatsApp aqui. Vocês sabem qual é o WhatsApp, né? 41 9818 1175. Ou por SMS. Primeira pergunta. Qual foi o primeiro homem que era escritor cristão e que teve a ideia maravilhosa de que, assim como os levitas eram sustentados no Velho Testamento, o clero cristão poderia ser sustentado com salários. Não é nem o sustento, mas salários. Quem foi esse homem? Quem acertar, ganha um ósculo santo. Cadê? Acabamos de estudar. Quem está ligado? Vamos ver. Pode ser por WhatsApp, 4198181175, pode ser por Hangout, pode ser por Skype, pode ser pelo chat do portal. Que não tem como reunir o povo num lugar só, né? Alô? Quem foi esse homem? Escritor cristão que teve a mirabolante ideia de pregar o sustento ao clero. Ninguém sabe. Então ninguém está ligado na aula. Que pena. Vou dar mais um tempo. A segunda pergunta. Qual foi o nome do homem que de fato estabeleceu como lei o salário ao clero? Este não apenas comentou, mas foi aquele que deu o pontapé inicial, sendo, portanto, lei. Jair acertou. Constantino. E qual foi o homem, o escritor cristão, antes de Constantino, um século e pouco antes, a falar sobre isso?
Como é o nome dele? Vou dar uma dica. Tem a ver com... pronto, o irmão acertou. O Luiz acertou. Cipriano. Isso aí. Voltando à aula. Como já citado na aula anterior, em Mateus 6,33, o Salvador promete: comida para comer, roupa para vestir e lugar para dormir. Só essas coisas e ponto final. Em 1 Coríntios 9, nós vamos estudar já sobre o contexto, quando Paulo defende a ajuda aos apóstolos, hoje chamado de missionários, comida para comer, roupa para vestir e lugar para dormir, ele faz isso usando um paralelo de como era no Velho Testamento o trabalho dos levitas. Mesmo assim, ele disse que sempre trabalhou para não ser pesado a ninguém. Na primeira carta, ele faz essa defesa do seu apostolado, bem como de Barnabé e outros emissários. Parece que a igreja que se reunia em Corinto deturpou suas palavras, sendo necessário ele escrever a segunda carta. E no capítulo 11 ele exortou severamente, chamou os obreiros de fraudulentos, ladrões, mercenários, que tinham interpretado sua carta de forma interesseira a fim de vender o evangelho. Ele deixa claro que sempre trabalhou na construção de tendas e que apenas 2 vezes recebeu ajuda. Uma delas está em Filipenses, onde ele relata que passou fome e necessidades, mas que ele podia passar todas essas coisas, pois o Messias o fortalecia. A igreja fez uma coleta e o ajudou, porque senão Paulo iria morrer de fome. Vamos começar então um pequeno estudo agora com a Bíblia. Eu peço a gentileza de todos que se interessam pelo assunto a abrirem em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Vamos lá. A liberdade e o direito dos emissários. Não sou eu apóstolo? Em Gálatas 1, Paulo diz que ele foi chamado pelo Messias. Desde o ventre de sua mãe, teve um encontro pessoal com ele, chegou a ficar cego fisicamente, quando ia a Damasco. E esse encontro é que transformou ele em Paulo, que significa pequeno, e já vamos estudar sobre isso. Ele tinha dificuldade para comprovar o seu ministério. Porque volta e meia as pessoas diziam, mas você não esteve com Jesus. E como os 12 eram vivos, e não só os 12, como Maria Madalena, aqueles 120 que estavam no cenáculo, e muitos daqueles que se converteram nos 3 primeiros, 3.000 pessoas que se converteram, depois 5.000, ou seja, essas pessoas todas estavam vivas e conviveram com o mestre, viram ele multiplicar pães e peixes, curar o cego, ensinar, ouviram o sermão da montanha. Aí vem um homem que matava cristãos, que perseguia cristãos, como ele mesmo diz em Gálatas 1, pela sua fidelidade ao judaísmo, religião que ele pertencia. E de repente esse homem diz que está convertido. As pessoas começam a dizer que ele está ali como um infiltrado, e que ele não se converteu de fato. E a todo momento Paulo tem que se defender. E 1 Coríntios 9 é um desses momentos que começam a indagar ele, pelo fato de que ele tinha recebido 2 vezes ajuda. Ele recebeu a ajuda dos irmãos da Macedônia, ele recebeu a ajuda dos irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Filipe. Mas ele recebeu ajuda porque ele vivia disso. Ele estava como um itinerante. Imagina você, e nós já vamos ler, que ele passou fome, que ele passou necessidade. Se ele não recebesse ajuda, iria morrer.
Nós lembramos, por exemplo, de Atos 28, quando aconteceu aquele Euroaquilão, aonde todos eles escapam, né? Inclusive Paulo, que estava preso, e vão acabar parando na ilha de Malta. Antes de descerem, eles se alimentam e depois são alimentados, sustentados pelos recém-convertidos da ilha de Malta, porque ali eram bárbaros politeístas, nunca tinham ouvido falar do nome do Salvador. Mas, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, porque Públio, que estava, não só ele, como algumas pessoas enfermas, o pai de Públio, né, estava com desinteria, febre, e ele orando, eles foram todos curados. E esses sinais evidenciaram a vida de Paulo, evidenciaram aquilo, melhor dizendo, que estava na vida de Paulo, que é algo de Deus, que até então eles não sabiam, mas tem um nome, Evangelho. E quando ouviram as boas novas e se converteram, eles ficaram muito felizes com todas essas novidades e já como recém-convertidos, eles ajudaram Paulo numa estada que eu não me lembro direito, mas Atos capítulo 28 diz que eles ficaram, está aqui, 3 meses. Depois foram num navio de Alexandria. 3 meses sendo alimentados pelos recém-convertidos da ilha de Malta. Então isso acontecia sempre. Ele estava cumprindo a sua missão conforme Lucas 10. De 2 em 2, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo e Marcos, indo de cidade em cidade, levando o evangelho e comendo o que as pessoas que os recepcionavam colocavam na mesa. Mas chegou ao ouvido dos irmãos de Corinto, que eram irmãos extremamente problemáticos e gostavam de fazer tempestade em copo d'água, chegou ao ouvido deles que Paulo estava recebendo ajuda. Opa! Se Paulo, que se diz apóstolo, que outrora matava cristãos, perseguia cristãos, ordenou a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, agora convertido, está recebendo ajuda para pregar o evangelho? Mas olha, e vamos conjecturar que já tinha gente chamando ele de oportunista, de mercenário. E aí ele escreve 1 Coríntios 9. Vocês estão aí com esse capítulo aberto? Ele diz no versículo de número 3: Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Ele está falando do quê? Comida e bebida. Ele não está falando de salário. Ele está falando de sustento. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher e irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, por certo? Também tinha mais uma complicação. As pessoas estavam dizendo, como Paulo pode andar com mulheres sozinho, sendo solteiro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Ou seja, como eles vão viajar o mundo inteiro sustentados por quem? Estavam levando o evangelho e precisavam de ajuda. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aí ele vai dizendo, e é interessante ressaltar que esse texto mostra que Barnabé também é considerado apóstolo. Tem muita gente que tem uma ideia equivocada, achando que eram os 12 apóstolos e ponto final. Aí saiu Judas, entrou Matias e acabou. Não. Aqui apóstolo já tinha uma outra conotação. Quando Jesus foi assunto aos céus, acabou. Apóstolos já não é mais exclusividade dos 12. Aliás, nem era naquela época. Porque vocês sabem que Jesus, na verdade, tinha chamado muitos outros discípulos. Eram 500, eram 70, eram 12. Quer dizer, a ideia não era especificamente simplificar em 12. Mas é que os 12, Jesus sendo
Deus, sendo onisciente, ele já sabia que ele precisaria apenas desses 12, mas que depois isto tomaria outras proporções. De forma que Lucas e Marcos eram discípulos de discípulos, então nós tínhamos vários discípulos de discípulos, e esses eram enviados. Agora aqui nós já temos em 1 Coríntios 9, Paulo chamando Barnabé de apóstolo. Então ele já está tratando apóstolo como de fato o nome significa, nós vamos estudar já já, etimologicamente aquele que é enviado, o emissário. Se Barnabé viajava levando o evangelho, então ele é um apóstolo. Esse é o dom dele, um dom ministerial, que está citado em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, nós vamos estudar já já. Joaquim, você me permite fazer uma pergunta nesse tema? Pois não. Oi? Vou fazer uma pergunta rápida, para não atrapalhar. Então, o Valdomiro Santiago, o Estevão Hernandes, quando eles se chamam apóstolos, então não estaria errado, então, nessa questão etimológica? Eles também estão enviando pessoas. Nós eles vamos também falar estão enviando. Isso. Muito boa a sua pergunta. Nós vamos falar já já sobre isso, assim, com mais profundidade. Aí você vai entender, os irmãos todos. Eu até acho que você fez a pergunta para ajudar outros irmãos. Mas assim, veja bem. Estevão é e não é. Por quê? Primeiro que apóstolo, etimologicamente, significa missionário, aquele que é enviado. Eu pergunto, Estevão é enviado? Boca Raton, aonde ele tem uma filial, não vale. Entende? Então, por exemplo, tem um que se denomina apóstolo e que eu fiz o vídeo dele, da entrevista dele, em Dubai, né? O nosso amigo René Terranova. Então, esses cidadãos, eles usam como título. Aí, como título, está errado. Agora, tem um pessoal aí, é muita gente, que está dizendo que não tem mais apóstolo. E inventaram até uma história dizendo que apóstolo é só aquele que viu Jesus ocularmente, né? Viu fisicamente. Não, gente, não. Barnabé aqui é apóstolo. É aquele que é enviado. É que apóstolo, essa palavra veio do grego. Né? E na verdade o significado dela é muito mais profundo do que só um título. É o famoso missionário que chamam hoje. E nós vamos ver em 1 Coríntios 12 que a preempção do evangelho é para o apóstolo. Olha, se você profetiza é muito bom, se você fala em línguas é muito bom, se você qualquer coisa, muito bom. Mas apóstolo é a preferência do evangelho. O que Deus quer são apóstolos. Porque não adianta nada ficarmos sentados, parados, sem que ninguém vá ao campo missionário. Continuando aqui, 1 Coríntios 9, ainda, versículo de número 12, diz assim: se outros participam desse poder sobre vós, tal, aí ele vai fazer um paralelo, como nós dissemos no curso, entre o que era e o que é. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Aí tem pessoal que lê aqui, né? Teve até um cidadão que mandou uma pergunta para mim uma vez. Mas irmão Áquio, olha aqui, ó. Então tinha templo. Não, cidadão. Não. Ele está falando do Velho Testamento, do que era. E que os que de contínuo estão junto ao altar. Então tinha altar? Não, ele está falando do Velho Testamento. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que é esse viver? Agora eu quero com vocês ler alguns versículos, mas irmãos, tem que ser rápido, porque esse tema é um dos mais longos e eu não posso me demorar. Alguém pode ler para nós em voz alta Filipenses 4, 11, 12 e 13. Filipenses 4, 11, 12 e 13. Rapidinho. Eu também quero que alguém leia, por gentileza. Deixa que esse aqui eu leio, senão... Quem achar esse daí já pode abrir o microfone e ler para todos nós. Mateus 6.
33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais. Não, está errado. Não é todas as demais. É todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas às quais o Messias estava falando. O que o Messias estava falando? Dos lírios, de se vestir, das aves, de comer, de beber, de sustento, portanto. Comer, beber, dormir, vestir. Quem achar Filipenses 4, 11, 12 e 13 já pode ler. Enquanto isso, estou procurando uma outra passagem aqui também importantíssima. Pode ler. Rapidinho, irmãos, para a gente não deixar a aula. Lê, irmão José. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem, obrigado, José. O que tudo posso? Que coisas eu posso? Todas as coisas que estão no contexto. As coisas que Paulo está falando. Então Paulo diz, posso estar abatido. Ali no original é doente, deprimido, para baixo, entristecido, angustiado. Posso estar alegre. As coisas podem estar indo bem. A nossa vida é feita de montanhas e vales, cristas e crises, uma gongorra, uma montanha russa. Vai, 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 vai. Porque nós vivemos em momentos em que Deus precisa nos punir e nos corrigir. Por isso existiam demônios que esbofeteavam Paulo para que ele não ficasse soberbo. Então, às vezes a gente acha que alguma coisa, aí vem os demônios, vem homens que Satanás usa com permissão de Deus e nos deixa embaixo. Agora tem uma coisa, aquele que está lá embaixo, Deus exalta. E aquele que está lá em cima, Deus abate. E essa matemática segue na nossa vida até a morte. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento. É salário que está escrito aqui? Não, aqui traduziram certo. Sustento. E com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, mas os pastores que querem ser ricos, mas os padres que querem ser ricos, caem em tentação e em laço. Então, está muito claro que Paulo está falando de sustento, comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. Ponto final. Não tem salário. A Bíblia original que estamos traduzindo, vai trazer exatamente o termo sustento. A Bíblia original não vai fazer mudanças grotescas. Não, isso é papo dos invejosos. A Bíblia original só vai fazer essas pequenas oscilações. Nós temos muita responsabilidade com as coisas. E Filipenses 4, versículo de número 15, o José leu até o 13, diz assim, e bem sabeis também vós, ó irmãos filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. O que ele está dizendo? Que nenhum grupo que se reunia como igreja queria ajudar ele. E ele estava passando fome, necessidade. É o que ele disse aqui em Filipenses 4, 11 e 12. Ele está chorando, na verdade, ele está lamentando e dizendo, irmãos filipenses, eu passei fome e passei abundância. Eu passei necessidade e fartura. Tinha momentos que meu armazém estava cheio, mas tinha momentos que eu não tinha o que comer. E aí, ele diz, nenhum grupo que se reúne como igreja quis me ajudar, mas vocês foram os únicos que deram alguma coisa para mim e me sustentaram, para que ele não morresse de fome. Então, eu ouvi esses dias aqui no Hangout, o irmão Viomar, de Boston, Estados Unidos, dizendo que ele estava desempregado, não por outro motivo, por mau caratismo, pelo contrário, mas ele estava doente, e doente não podia trabalhar. E quantas pessoas passam por isso? E ele doente,
não podia trabalhar e as contas se acumulando, ele não tinha como pagar a prestação do carro dele. E na rua, um americano que nunca ouviu na vida, entregou um envelope para ele com a quantia de 700, parece, dólares. Que era exatamente o que ele precisava para pagar a prestação do carro. O americano disse, não te conheço, eu só sei que eu tenho que te entregar esse envelope. Certo? Então essas coisas existem. Existem até mesmo para aqueles que não são emissários. Quantos de vocês aqui, se nós dessemos oportunidade, contariam a provisão de Deus, né? O quanto que o nosso Pai Celestial cuida de nós? Porque está escrito, se você busca o reino dele em primeiro lugar na sua vida, as coisas principais da vida, o sustento, comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir, não vão faltar. Não vão faltar. É isso que está escrito e essa é a promessa de Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade. Se você não tem como lançar essa ansiedade sobre ele, é porque você ainda não o conhece. Você ainda está no evangelho encoberto. Você precisa vir para o evangelho descoberto e confiar totalmente nele. Porque está escrito também, o nosso Messias disse, confia nele e ele tudo fará. Certo? Então, meus amados irmãos, continuando o curso, eu esqueci de falar aqui sobre 2 Coríntios 11. Veja bem, é importantíssimo, apesar que a gente vai repetir esse assunto mais à frente. Nós lemos 1 Coríntios 9, aonde Paulo está fazendo defesa do seu apostolado, e não só dele, como de Barnabé, que andava com ele. Sim ou não? Sim. Aí ele faz a defesa, ele pega a carta dele, é como se essa aqui fosse a minha carta, eu mando para os irmãos que estão em São Paulo. Aí os irmãos de São Paulo recebem a minha carta e leem eu me defendendo e dizendo, eu posso receber sustento? Aí sabe o que acontece? Os espertinhos de São Paulo, vamos vender o evangelho. Se Paulo está recebendo sustento e está dizendo que assim como os levitas viviam, nós também podemos viver só do evangelho e podemos deixar de trabalhar, olha o que Paulo está dizendo, que maravilha! Aí pegam a carta, deturpam e começam a fazer uma grande salada. E aí, Paulo precisa escrever a segunda carta, e eu peço a vocês que abram, o capítulo 11. Segunda carta, a igreja que está em Corinto, capítulo 11. Aí, eles, de posse da primeira carta, precisam receber a segunda carta, e quando eles vão ler essa carta, esses espertinhos levam uma surra. São repreendidos, exortados, redarguidos pelo apóstolo Paulo. E olha só o que Paulo vai dizer. Vamos ler alguns versículos assim, senão o tempo não dá. Ele está dizendo, vocês não receberam outro evangelho, versículo 4. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. 6. Se eu sou rude na palavra, se eu prego duro, não sou na ciência. 7. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados. Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Eu fiz de graça. Eu não vendi o evangelho. Outras igrejas, isto é, irmãos que se reúnem na Macedônia, irmãos que se reúnem em Filipo, despojei eu para vos servir. Recebendo delas, aqui traduziram errado, é claro, salário. Não, recebendo delas sustento, porque salário eu posso estipular para 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 22, 30, 50 mil por mês. Recebendo delas sustento. E ele só fez isso 2 vezes, ele não recebia mensalmente, mas sim nas vezes que ele realmente precisou para não morrer de fome. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Não me deram salário, me deram o que eu precisava, comida, a roupa. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. 11. Por quê? Porque vos não amo. 12.
mas o que eu faço, farei para cortar ocasião dos oportunistas, daqueles que pegaram a minha primeira carta e acharam que podem vender o evangelho. Esses tais falsos apóstolos, sabe por que são falsos apóstolos? Aí entra a pergunta do André, por que são falsos apóstolos? Porque o nome deles é apóstolo, é aquele que é enviado. Aonde? Ao campo missionário. Mas eles só têm nome de apóstolo, quando na verdade eles não são enviados a lugar nenhum. E quando são enviados, é Israel, caravana para Dubai, caravana para Turquia, para visitar Constantinopla, Istambul, é caravana para Bombinhas, para Balneário Camboriú. Isso não é missão, certo? Missão é onde as pessoas precisam. Missão é onde as pessoas nunca ouviram falar do evangelho. Esses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Então pessoas pegaram a primeira carta dele e começaram a vender o evangelho, transfigurando-se em apóstolo. Parece que são de Cristo, parece que são do Messias. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele está comparando esses que venderam o evangelho, esses que pegaram a primeira carta dele e deturparam, ele está comparando eles a Satanás, que se transfigura em anjo de luz. Ou seja, parece bonzinho, né? Parece um homem de Deus, parece uma mulher de Deus, parece um anjinho. Aí ele diz, eles se transfiguram em anjos da justiça, em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. O que nós aprendemos aqui? Espertinhos que deturpam a Bíblia para vender o evangelho. 2, pessoas que têm título de apóstolo ou que são chamados de apóstolos, mas que nunca foram ao campo missionário. 3, nós podemos falar a verdade. Paulo chamou eles de Satanás. Paulo chamou eles de falsos obreiros. Paulo chamou eles de falsos apóstolos. Paulo chamou eles de obreiros fraudulentos, ladrões, mercenários. Mas, no último versículo ele diz, o fim dos quais será conforme as suas obras. Perceba, a salvação nós não julgamos. Esse é o erro das pessoas. Eles veem o EC orgânica, a igreja orgânica, o caminho da graça, todos nós que estamos saindo do sistema e acham que os vídeos que fazemos, que as postagens que fazemos, que as reuniões que fazemos são para julgar o sistema. Não, nós julgamos aqui os erros, aqueles que vendem o evangelho para defender o evangelho. Nós somos rude na palavra, como está escrito aqui em versículo 6, mas nós estamos ensinando as pessoas a não venderem o evangelho, a não comercializarem o evangelho, a não cobrarem pelo evangelho, direitos autorais e etc. Mas a salvação deles, nós não julgamos. Nós não julgamos a salvação nem do Papa Francisco, nós não julgamos a salvação nem do Edir Macedo, nós não julgamos a salvação de ninguém, porque o fim deles será conforme as suas obras. Entretanto, existe um versículo que diz assim: como é que você conhece uma árvore, irmão Jair, irmão Rafael, irmão Mágila? Você conhece uma árvore através dos seus? Aí, a gente conhece, a gente não julga, a gente conhece. Bom, já a gente volta. Vamos continuar aqui o curso. Então, entenderam 1 Coríntios 9 e 2 Coríntios 11. É uma sequência. Tem que sempre entender dessa forma. Bora para frente. Ainda em 2 Coríntios 11, ele compara os obreiros que comercializam a fé, hoje com direitos autorais, cobrando para cantar, para pregar mensagens esvaídas de evangelho e cheias de avareza e adulterações, a Satã. Comparou eles a Satã, que se passa por anjo de luz, ou seja, parecem obreiros bonzinhos, parecem bons irmãos, mas são lobos vorazes, como disse o Messias em João 10. Vocês sabem, em João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E toda pessoa, tá certo, que se diz pastor, que usa esse título, é mercenário, é ladrão, é salteador, certo?
É isso. Irmão Sandro de Foz do Iguaçu. Um abraço, irmão Sandro. Podem participar no WhatsApp. Continuando a aula. Entretanto, no final do capítulo, Paulo não julga a salvação dos tais, como dissemos, dizendo que o fim deles será conforme as suas obras. Conforme suas obras. Em Lucas 10, quando o Salvador diz para saírem de 2 em 2, né, como fazem as testemunhas de Jeová e os mormons, ele deixa claro que não é, vamos lá, primeiro, não é para levar bolsa ou alforje, não armazenar nada material, certo? Não acumulem nada. Não é para pedir nada a ninguém, não é para ficar pedindo nada a ninguém, apenas aceitar o que oferecem. Eu tenho pavor. Jair, eu conheci e andei com os obreiros da Assembleia de Deus. Eu tenho pavor. Pavor. Pessoas, geralmente isso é uma classe muito grande hoje de jovens querendo ser pastor, querendo viver do evangelho, deixar de trabalhar. E todos eles têm títulos de palestrante, conferencista, como é que eles dizem? Esqueci lá o nome, os títulos que eles dão agora recentemente. E esses cidadãos, eu vou contar duas histórias aqui. Uma delas eu ouvi em Balneário Camboriú, no Gideões. Não era Gideões, era o MADBC. O MADBC. Eu ouvi lá em Balneário Camboriú, nós comendo ali e tal, o cidadão falou assim, eu não vou pregar em Curitiba, porque em Curitiba eles me pagam R$35, aquela miséria do diabo. Essas igrejas de Curitiba estão na miséria do Satanás. Eu não prego em Curitiba, eu só prego lá onde eu ganho 200, 300 no mínimo por cada pregação. Eles pensam que a gente vive do quê? A segunda coisa que eu conto para vocês, por exemplo, eu vi muito disso. O cidadão chega perto do doutor, chega perto de alguém que tem poder aquisitivo, ele não pode ver um doutor, ele não pode ver alguém, se ele ouvir que alguém tem poder aquisitivo, que alguém é aposentado, que alguém tem algum poderzinho, né, financeiro, o cidadão vem lá igual um sanguessuga e começa. Irmão, você não sentiu no coração não de me dar esse relógio? Irmão, que você não sentiu no coração não? Olha que Deus vai falar com você para me dar esse sobretudo. Isso eu estou falando como coisinhas que eles falam. São piadinhas, são besteirinhas que às vezes não querem dizer muita coisa. Mas, psicologicamente, representa o que eles são. Eles são parasitas. Eles vivem nas costas do povo. Eles vivem somente com doações do povo, das coisas do povo. Se eles fossem ao campo missionário, lá na África, na Ásia, nos países árabes, se eles fossem, ou mesmo aqui no Brasil, em lugares longínquos, levar o Evangelho e viver do Evangelho no sentido de sustento, sem pedir nada, mas vivendo pela fé, sendo sustentado pela provisão do Todo-Poderoso, aí sim, aí a gente não falava nada. E tem pessoas que estão nos assistindo e que vivem assim. Eu conheci alguns missionários do sistema religioso, eles vivem assim. Eles não pedem nada a ninguém. Eles vivem realmente um trabalho voluntário. E eu os parabenizo, mesmo estando no sistema religioso. Apesar que será inevitável a saída de vocês daqui a uns anos. Vamos lá. Vamos continuar. Nós temos aqui mais aula. A terceira questão que extraímos de Lucas 10. Vou aqui selecionar. Digno é o obreiro. O que é o obreiro? Trabalhador do Evangelho. Não essa conotação que tem hoje. Do seu sustento. Repito, sustento não é salário. É comida para comer, você sabe. Ali adulteraram. No original é sustento. Aí as pessoas vão dizer assim para mim. Irmão, a palavra no original também significa salário. O que você tem que entender, queridão? Queridão. Entenda uma coisa. As palavras das línguas semíticas ou da língua grega, as línguas mais antigas, o latim, o grego, o aramaico, o hebraico, o etíope, as palavras
deles para nossos idiomas, espanhol, inglês, italiano e português, tem vários significados, certo? Aí o que acontece? Eles pegam uma palavrinha e escolhem um significado que vai beneficiar a sua denominação, que vai beneficiar a sua religião. E aí aquela palavrinha que significa sustento e salário, é claro, de forma sorrateira, de forma inteligente, astuta, eles vão lá e colocam salário, porque salário você pode estipular, certo? Talvez até há 2000 anos atrás, a diferença entre esses dois significados não era muito grande, até porque só existia essa palavra vinda do grego, do hebraico e do aramaico e do latim. Então não tinha muita diferença, mas hoje tem. Hoje salário não é sustento, sustento é sustento, salário é salário, certo? Então é por essa razão, essas pequenas coisas que são o epicentro de uma bola de neve e que vai levando de abismo a abismo, a ponto que a gente vê hoje pastores, nós já vamos falar sobre esse título proibido, ganhando de 2 a 22 mil reais por mês. Esses 2 mil reais, alguém pode dizer, poxa, 2 mil é um sustento, né? Hoje em dia tudo é caro. É 2 mil. Agora eu te pergunto, algum daqueles líderes religiosos querem ficar com os 2 mil? Nenhum deles. Todos eles estão batendo metas e metas e metas, porque o desejo deles é chegar nos 22. E dos 22 e mais, e mais, e mais, e mais. Vamos lá. Mas antes dos salários, vem o clero. Então nós falamos por enquanto de salário. Mas antes de salário tem que ter o clero. A nata eclesiástica, não o leite. Em Apocalipse, Adonai deixa claro que abomina o nicolaísmo. Nicolaísmo nada tem a ver com Nicolau, tá? Mas etimologicamente ela vem de 2 subradicais. Nico ou Nicol significa conquistar ou dominar em grego, e laíta significa pessoas ou povo. Daí a palavra pode significar dominadores ou manipuladores do povo. Então, quando Deus fala em Apocalipse que ele abomina o nicolaísmo, ele abomina aqueles que dominam o povo. Lembra da expressão bíblica, por avareza farão de vós comércio? O poder, a autoridade eclesiástica é o próprio nicolaísmo, extremamente abominável e nojento para o Altíssimo. O ancião Pedro, em 1 Pedro 5, deixou 2 coisas bem claras aos irmãos responsáveis pelo povo. Você pode pausar esse vídeo, parar a aula e ler 1 Pedro 5, todo o capítulo. Depois você dá play e continua a aula. Não façam nada por dinheiro, não dominem o povo, não obriguem. Então são 2 coisas que estão ali em 1 Pedro 5. Pedro está dizendo, aos presbíteros, aos anciões, como eu sou ancião, ordeno 2 coisas. Não vendam o evangelho e não fiquem fazendo nada obrigatório. Ou seja, em outras palavras, sabe o que Pedro está dizendo em 1 Pedro 5? Sem credo e sem clero. Sem credo e sem clero. E não vendam o evangelho. Não vendam o evangelho é o que Pedro está dizendo. Então Paulo diz para fazer tudo de graça. Pedro também disse para que tudo seja voluntário e de graça, como está aqui, ó, tudo deve ser espontâneo e voluntário. A escadinha piramidal evangélica vem da fraca reforma protestante que manteve a estrutura do clero católico. Em 1517, até uns 120 anos atrás, presta atenção, isso aqui eu vou repetir. Em 1517, até uns 120 anos atrás, só existiam padre protestante e padre católico. Herdaram do catolicismo o título proibido de padre em Mateus 23, versículo 6 em diante. Vamos analisar. Versículo 6. Está falando daqueles que queriam os principais lugares nas sinagogas. Em Tiago 2 também fala que eles iam querer ficar no andar superior, né, que hoje chamam de púlpito, de altar. Versículo 7. E as saudações nas praças
e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Versículo 8 ao 13, preste bem atenção. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi. O título Rabi vem de Rabino, Raboni, o líder do judaísmo e sinagogas. Note que o Messias está falando aos fariseus, judeus, mas para nós, gentios e ex-gentios, não havia nessa época ainda, cristianismo, nem católico, nem protestante, certo? Portanto, este título hoje equivale a pastor e padre, porque são os líderes das religiões de hoje. Antes era judaísmo, farisaísmo, certo? Hoje é catolicismo, cristianismo, protestantismo, neopentecostalismo ou pentecostalismo. Tudo resume-se em uma palavra: nicolaísmo. Então, pastor e padre equivale a rabi. Não chame ninguém de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias. E todos vós sois irmãos, somos irmãos, nada mais que isso. E a ninguém na terra chameis vosso pai, padre em espanhol, papa, antes de surgir. Aqui tem que consertar depois, ó. Deixa eu copiar aqui e colar num bloco de texto para depois consertar. Antes de surgir o título pastor, era padre protestante, porque um só é o vosso pai. Então não é para chamar ninguém de papa, nem de padre, o qual está nos céus. Nem vos chameis líderes. Até 120 anos atrás, irmãos, não existiam esses títulos de hoje. Tudo começou com um reverendo, depois veio pastor, por fim pastoras, bispas, apóstolas, porque um só é o vosso líder, que é o Messias. O maior dentre vós será vosso servo. Os responsáveis pelos irmãos devem ser servos, servir o povo e não dominar o povo. E o que a si mesmo se exaltar, olha só como termina esse versículo. E o que a si mesmo se exaltar, sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo aqui? Se eu chegar aqui para vocês, tá? Se eu chegar aqui para vocês e falar, eu, profeta Áquil, ou eu, apóstolo Áquil, eu, pastor Áquil, se eu a mim mesmo me exaltar, presta atenção, se eu a mim mesmo me exaltar, sabe o que vai acontecer? É o Messias que está falando. Serei humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu quero lembrar vocês que na primeira aula sobre o que é o sistema religioso, nós colocamos um link para vocês, eu acho que todos vocês dedicados foram lá e viram, a cronologia do paganismo, do cristianismo católico protestante. Então lá você vê quando, como, de forma bem resumida, quando e como surgiram os títulos e essa hierarquia. É importante ter essa visão panorâmica dos títulos eclesiásticos, certo? Vamos à frente. Agora nós vamos dar uma passada na história com algumas observações importantes. E depois analisaremos cuidadosamente os contextos de Efésios 4, 1 Coríntios 12, Romanos 13 e Hebreus 13, que são os mais usados para títulos denominacionais hoje. O recente título de pastor é a figura fundamental da fé protestante. Ele é o chefe de cozinha, o cozinheiro e o lavador de pratos do cristianismo de hoje. Remova o título pastor, pastora, e o moderno cristianismo de hoje entrará em colapso. Sim ou não? A palavra pastores aparece no Novo Testamento? Sim. E ele deu alguns como, primeiro, apóstolos, profetas, evangelistas e alguns como pastores e professores. Efésios 4, 11. A palavra é usada no plural, ou seja, pastores. Eles são
plurais na igreja, não singulares. Assim, pois, não há qualquer suporte bíblico para a prática do pastor único. E nós estudamos sobre isso e vamos falar mais um pouquinho agora. Não é uma profissão nem um cargo. Um ancião do século I nada tem a ver com o sentido especializado e profissional que veio a ter na moderna cristandade. O homem caído tem a necessidade de se espelhar em outro homem, de confiar em um super-homem e admirá-lo e até idolatrá-lo. Este desejo está no nosso sangue. Ela sempre é marcada por um treinamento especial, uma roupa especial, um vocabulário distinto e uma maneira de vida singular. Em todas as religiões e sistemas de todas as coisas do mundo, ou sistemas de coisas do mundo, existem líderes venerados. Mas o Messias foi claro: mas vós não sereis assim. Ou, entre vós não deve ser assim. Ou seja, entre nós não deve ter ninguém melhor ou maior. No mundo, sim, tem hierarquia, mas entre nós, do reino, não. Preste atenção. A confusão. Sabe como que esses títulos e salários vieram para a igreja orgânica, organismo vivo? Como que vieram? Através da institucionalização, através da máquina do poder, da máquina religiosa, da indústria religiosa, quando as denominações viraram empresas, quando as denominações se transformaram no quê? Em empresas eclesiásticas com CNPJ, com pastor presidente, pastor vice-presidente, tesoureiro, secretário, departamentos. Preste atenção. Antes, quando a igreja era orgânica, simples, organismo vivo, não tinha CNPJ, não tinha convenções humanas, não tinha CPAD, CGADB, IPB, ITD, não tinha aglomerações de homens poderosos. Então, nessa época, não tinham títulos. Os títulos vieram com a máquina do poder, quando a igreja se transformou em sistema. Percebe isso? Consegue entender isso? Veja que hoje eles chamam de pastor-presidente. Quer dizer, isso veio da onde? O termo presidente veio das empresas, da Revolução Industrial. Onde um pastor trabalha 8 horas, onde um pastor tem uma secretária, onde um pastor tem uma sala pastoral, onde um pastor tem uma comitiva, tem um salário, tem uma casa pastoral. Isso é empresa. A administração de empresas veio para a igreja, tanto que hoje, para você ser pastor, você tem que ser ou advogado, ou psicólogo, ou pedagogo, ou principalmente formado em administração de empresas, para poder administrar a empresa, a denominação. Veja como isto é, como isso funciona e o quanto isso está errado. Vamos lá. Então, é isso que eu ia falar, até esqueci. Olha aqui, ó, preste bem atenção. O Espírito Santo toca meu coração para falar isso. Olha, no mundo, lá no mundo você é advogado, você é doutor. Lá no mundo você é médico, doutora. Lá no mundo você é presidente da sua empresa que você montou com o seu trabalho e é presidente de mais de 100, 150, 300 funcionários. Parabéns. No mundo, você é Vossa Excelência, Sua Excelência. No mundo, você é Sua Majestade, Vossa Majestade, você é tudo de bom. Agora, aqui, reunido como igreja, você não é nada. Você é irmão e irmã. Ponto.